Nós devemos a Deus, e esse é o nosso laço. Mais lucro significa mais fundos para doação. Olha que interessante. Olha o que ele pensa. Cara, quanto mais dinheiro entrar na minha empresa, mais eu tenho que ajudar, mais eu tenho que doar, mais eu tenho que fazer pelo próximo. Como uma pessoa dessa não transborda, irmãos? Porque a Bíblia fala que Deus só te dá aquilo que você vai transbordar. Se você vai reter, fica só com isso aí que você está mesmo. Já está bom. Entendeu? Ele diz que a Hobby Lobby fica fechada aos domingos. Isso aqui é a purpurina que eu falei. Perguntaram para ele por quê. Ele falou, porque domingo você tem que guardar para suas orações, para sua vida com Deus e para a sua família. Quando você quebra o princípio de, deixa eu agradecer a Deus por tudo que eu tenho, pela semana que eu tive, pelos lucros, pelas perdas, por tudo que Ele me ensinou, por tudo que eu sou. Amém. Bora, família. Ele falou assim, eu abria todos os dias. E um dia Deus falou para mim que era para fechar os domingos. E eu levei um susto. Porque domingo era o dia que a loja mais faturava. E ele falou que, para você ter uma ideia, ele colocou assim, ó, meio que nos assustou quando soubemos que Deus estava falando conosco para fecharmos a loja nos domingos. Porque por hora é o dia mais movimentado da semana. Lembre-se que é uma rede de lojas, tá, irmãos? Mas nós sabemos que Deus queria que fechássemos. Irmãos, às vezes Deus pede algo para nós e Deus nunca vai pedir o resto. Para ele, o domingo era primícia, porque era o dia que ele mais vendia. De repente, Deus está te pedindo algo que para ele é primícia. E se nós estamos falando de dinheiro, só para ficar claro, dízimo é primícia. Não é porque não é importante para nós, ou porque a gente não crê, ou porque a gente não quer, que deixa de ser importante para Deus. Green diz que não existe outras empresas do tamanho da Hobby Lobby que ficam abertas apenas 66 horas por semana. Porque quando ele fecha aos domingos, era isso que dava. E então ele seria a única loja que seria desse jeito. Mesmo assim, apesar desses tempos economicamente difíceis, pelo fato dele ter obedecido, a empresa dele cresce cada vez mais, porque a Bíblia fala que não é no sacrifício que você vai ser próspero e nem ter dinheiro, é na obediência. Ele diz que as vendas aumentaram 6% ao ano passado e a renda total da companhia foi de 10% maior, ou seja, ele trabalha menos que todo mundo e ganha mais que todo mundo. Ah, tá, a bênção de Deus é que enriquece, né? Não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho, não é o meu trabalho que enriquece. Ele diz, sei que Deus está em nós e nos abençoando, e ele ainda acrescenta, eu acho que tão importante quanto nossas doações são nossos corações, e que nós tenhamos as mãos limpas e o coração puro em nosso trabalho. É isso que Deus deseja. Irmãos, Deus não precisa que a gente trabalhe 10 vezes mais para faturar. Olha o conceito do mundo. Acorde mais cedo, trabalhe mais horas, sacrifique mais. Olha, se tiver que deixar de comer, deixe de comer. Se deixar de ficar com a sua família, deixe de ficar com a sua família. Vai trabalhar, vai produzir. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Não é isso que está escrito. Porque é o seguinte, olha que interessante. A Bíblia fala que a bênção vem de Deus. A bênção vem através da obediência e cumprimento de princípios. Ou seja, ele trabalha menos que todo mundo e fatura mais que todo mundo por causa da obediência e porque ele é fiel nos dízimos. Então peraí, então quebrou o conceito que estava falando lá fora. Deus, eu vou te obedecer e eu vou ser fiel. O problema, irmãos, é que a gente não tem coragem de fazer isso.
Importante ressaltar que a primeira loja Hobby Lobby foi fundada nos anos 70 em uma simples garagem. Ah, de novo, gente. Hoje somos quase 500 lojas em 39 estados americanos, com mais de 20 mil funcionários. Os resultados positivos na vida de David Green só foi possível porque ele tomou a decisão. Essa palavra é mágica. Decisão, não tem nada a ver com o que eu quero fazer, eu sinto de fazer, eu acho que precisa fazer. Decisão é decisão. Ele tomou uma decisão, eu vou ser fiel. Através da história desses homens de sucesso que depositaram sua fidelidade em Deus, eles não depositaram no seu trabalho, não depositaram na sua capacidade, não depositaram no mercado, não depositaram no presidente da república, não depositaram na guerra, não depositaram na paz, depositaram em Jesus. Eu vou fechar esse negócio aqui, que essa folha aqui, eu sempre falo para vocês que ela é a parte, né? E ainda coloquei o título bem ousado: comece ou recomece do jeito certo. Se você não começou, comece agora fazendo isso aqui. Se você já começou, está errado, recomece. Irmãos, eu vou sugerir uma coisa aqui. Eu vou sugerir todo mundo aqui hoje ter um sócio. E esse sócio vai ser Jesus Cristo. Eu li a parte espiritual e eu li a parte empresarial. E eu tenho certeza e eu creio que o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento e o coração de cada um de nós aqui. Eu creio como o ar que eu respiro. Todo mundo aqui que começou ou que vai começar, vai convidar Deus a ser o seu sócio. Só quero que vocês entendam uma coisa muito séria. Eu conheço esse sócio. Esse sócio, ele não mente, porque ele falou que ele não é homem para que minta. A gente mente, a gente se engana e muitas vezes a gente engana. Eu já fui enganada. Esse sócio, ele não mente porque ele disse que não mente. Esse sócio aqui, ele fala para nós que ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Então, peraí, essa sociedade ela já não começou tão igualitária, certo? Esse sócio está dizendo aqui que existe deveres de ambas as partes aqui. Eu vou usar a dizer, irmãos, que quem realmente não quiser Deus hoje aqui, Jesus como sócio, eu já vou dizer aqui, tá? Não vai dar certo. Deus, Ele é o único que pode te acordar todos os dias, te dar saúde e te fazer prosperar. Eu estou falando do sócio porque, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ele já está entrando no prejuízo nesse negócio aqui. Ele é fiel, mesmo que você seja infiel. Ele não mente, mesmo que nós viemos de alguma forma a mentir, porque ele não muda. Todos os dias você vai ver ele igual, porque ele não muda. Você e eu não, nós temos um humor a cada dia, uma palavra a cada dia, um querer a cada dia. Ou ele vai ter que suportar isso de nós como sócio. Ele está dizendo que ele vai deixar os lucros da empresa 90% para nós. Ele fica só com 10%. A sociedade está bem justa aí, mas mesmo assim ele aceitou. Ele falou para mim hoje à tarde. Ele falou para mim hoje à tarde que ele vai entrar nessa sociedade com cada um aqui, mesmo que seja desigual essa balança.
Porque ele, sendo Deus e sócio, ele sabe que as primícias ainda estão no poder dele, no sopro dele. Por isso que ele está entrando nessa sociedade no prejuízo. A Bíblia fala assim, ó: tragam o dízimo, trazei os dízimos. Jesus, ele não fala pague os dízimos, sabe por quê? Meu carro está lá fora, é meu carro. Se eu pedir para alguém aqui pegar o meu carro, vocês não vão cobrar o meu carro. Meu carro é meu, já está pago. Ele é meu. Sabe por que Deus não manda pagar o dízimo e sim trazer o dízimo? Porque é dele. Você não está pagando para Deus, você está devolvendo o que é dele. Não quero pagar. Vamos ver se essa sociedade vai dar certo com você roubando o seu sócio. E ele nem está entrando com senhorio não, tá? Você não vai pagar não? Peraí, que eu vou acabar com a sua vida. Não. Ele é um sócio elitizado. Ele fala, tá tudo bem, você quer me roubar? Tá tudo bem. Que pena. O sócio está dizendo que se nós der os nossos míseros 10%, ele vai deixar a gente comer o melhor dessa terra. Luísa, não é fácil, Luísa. Por que ele está pedindo para eu dar 10%, Luísa? Sei, tudo bem, eu fico com 90%, mas não é fácil. Irmãos, nós não somos nem os primeiros e nem os últimos que Deus quer abençoar de uma forma exponencial. Só que esse sócio, ele tem palavra. E a palavra dele não vai voltar atrás, mesmo que a gente fique muito chateado ou queira fazer diferente disso. Deus fala, irmãos, que é para a gente dar o dízimo e fazer prova dele. O sócio está dizendo para nós que ele pode fazer esses 90 virar 900, virar 9 milhões se ele quiser. Ele ainda tem, irmãos, a ousadia de falar para nós, seres humanos, ele sendo Deus, que a gente pode fazer prova dele. E eu vou dizer uma coisa aqui muito séria: se alguém fizer isso aqui, chegar em casa hoje e falar, Deus, eu nem sei direito quem você é, mas o pouco que eu sei de você, eu vou fazer aqui um combinado. Se eu der o meu dízimo e a minha vida não mudar, porque o Senhor disse que se eu der, irmãos, quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que Deus abriu as comportas do céu, choveu 40 dias e 40 noites e acabou com o mundo. Comportas não é portas e nem janelas, comportas é comportas. Deus fala que Ele não vai abrir as janelas do céu e nem as portas do céu, é as comportas do céu. Porque esse sócio, ele não tem problema nenhum com dinheiro. Ele não tem problema nenhum em provar para nós que ele é Deus, dono de todas as coisas. Se uma pessoa que não conhece Jesus, não crê em Jesus, ela der o dízimo, ela é abençoada, porque a Bíblia não fala que tem que ser crente para dar dízimo, não fala que tem que crer na Bíblia para dar dízimo, manda trazer os dízimos. Chegou aquele momento assim, ó, de cada um falar, Deus, eu estou te convidando para entrar nessa sociedade.
Você vai ser o meu sócio. Gostei de saber que você não mente, que você é fiel, que você só quer 10%. E mais, você ainda disse que se eu der 10%, você vai abrir as comportas do céu. Só que só tem um detalhe nessa história, tá, irmãos? De tudo. Se você ganhar um dinheiro do vizinho, se você ganhar um presente em dinheiro, se você ganhar um salário, se você ganhar um bônus, se alguém te ajudar de alguma forma com o dinheiro que você ia gastar e você não gastou porque uma pessoa pagou para você, sociedade tem regras. Esse sócio, se você quiser, ele tem alguns funcionários conhecidos como anjos, que vai estar com uma caneta e uma folha, da hora que você acorda até a hora que você levanta, anotando tudo. Porque na hora de fechar esse caixa, essa conta vai ter que bater. Você pode fazer essa folhinha também. E aí chega você e o anjo lá pro sócio e fala, vamos ver se essa folha tá batendo. Ele tá falando, irmãos, que é de tudo. Não é só do seu salário. Ele só entra nessa sociedade, falou, para mim hoje, se fosse de tudo. Ele mandou falar bem claro para vocês entenderem isso aqui. Qualquer coisa que vier na mão de vocês ou que era para sair do bolso de vocês, não saiu. Se você trabalha com um bolo e eu for lá e comprar a farinha para ele, que ele ia pagar R$3. R$3 é quanto? 30 centavos? 30 centavos dízimo. O anjo vai estar anotando. Se alguém aqui fizer isso que eu estou falando e não acontecer nada, eu vou pedir em nome de Jesus, eu estou no altar do Senhor, para vir falar comigo. Uma coisa é certa. Deus está enviando uma pessoa para esse lugar aqui, porque Ele tinha prometido que ia fazer isso para mim. E chegou o tempo. Deus não está de brincadeira, irmãos. Ele não está brincando de ser Deus. Deus cumpre o que Ele fala. Um dia, o meu pastor foi na minha casa e falou assim, há um ano atrás, isso aqui não existia. Luísa, Deus me deu uma visão. Eu olhei para a igreja e vi placas de empresários, empreendedores prósperos. Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa, está escrito na Bíblia. Você crendo ou não, Deus é Deus. Você só deixa de ser abençoado quando você não crê nisso. Só isso. O pastor fez esse trabalho e ele não deu certo. Deu uma espalhada. E o pastor não entendeu. E aí ele foi orar a Deus. E Deus falou para ele, eu não sou homem para que minta, e nem para que me arrependa. Se eu falei que eu vou levantar empresários e empreendedores naquele lugar, é porque eu vou. Mas não é você que vai fazer esse trabalho. Eis-me aqui, irmãos. Uma pessoa improvável, como eu acredito que são várias pessoas hoje, eu estou aqui por obediência, por propósito,
Quando eu quis parar com isso aqui, Deus não deixou. Deus sabe quantas vezes eu apresentei isso aqui para Ele. Quando eu cheguei num determinado limite, que eu cheguei para Deus e derramei o meu coração, Ele virou para mim e falou: agora vai começar a ficar sério o negócio. E Deus trouxe uma pessoa. Agora eu entendi também. Por que Ele falou para mim hoje? Que Ele quer fazer sociedades aqui. Eu me sentiria muito privilegiada em ter um convite como esse. Então, se vocês entenderam, e eu vou crer que entenderam, eu vou entender que as placas que o pastor José Antônio viu, de pessoas que vão ser prósperas aqui, abençoar o reino, porque Deus falou para mim que Deus vai abençoar a igreja, porque vai chegar tempos difíceis na terra, e vai ser a igreja que vai estar próspera para segurar o rojão, e os ímpios e quem não crê em Jesus vai se dobrar diante da igreja do Senhor. E isso foi o que Deus me falou. E se vocês não crerem, aí é vocês e vocês. Eu creio que vai ser a igreja do Senhor, que vai ser próspera na terra, porque Ele vai cumprir aquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós somos privilegiados de estarmos essa noite aqui ouvindo isso, porque isso que foi falado aqui, irmãos, da parte de Deus, que eu não sou ninguém mesmo. Na grandeza que eu estou falando aqui de Deus, eu não sou ninguém, mas eu sei quem é Ele. Hoje eu tive uma reunião, e no final da reunião, essa pessoa que estava comigo falou assim, nós nos despedimos e ela virou, e eu virei, Deus falou assim no meu coração: fala para ela que eu vou surpreender ela. E eu virei para ela e falei assim: querida, que o Senhor Jesus te surpreenda no dia de hoje. Ela falou amém. Para mim era mais uma palavra de bênção. Meia hora depois, tem um áudio aqui, ela virou para mim emocionada e falou: Luísa, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: o que foi? Você lembra o que você me falou antes de desligar o telefone? Falei que o Senhor Jesus iria te surpreender. Ela: Luísa, eu tenho um cliente que me devia um valor significativo. Eu não tinha esperança de receber esse dinheiro, por N motivos. E, do nada, o dinheiro caiu na minha conta. E eu não estou me aguentando aqui, porque verdadeiramente Jesus me surpreendeu. Então, irmãos, eu falo que as coisas extraordinárias da vida é para quem crê, não é para quem sabe. Então eu espero que, em nome de Jesus, o entendimento e o coração de vocês, assim como o meu, possa ter sido impactado do de vocês também. E que hoje, cada um aqui, quando for dormir, chama esse sócio para fazer uma reunião ali. Faz prova dele. E depois mostra. Porque ele quer isso. Porque quando isso acontece, é o nome dele que é glorificado. Ele é o maior interessado, irmãos, nessa sociedade. Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus surpreenda a cada um aqui. Infinitamente mais do que você pensou ou pediu. Em nome de Jesus. Deus abençoe.